Você que é casado, sabe como declarar os bens comuns? Meu nome é Dori Edson, sou contador, já atuo com imposto de renda de pessoa física há quase 20 anos. Gostaria de dividir com vocês um pouco da minha experiência em relação ao imposto de renda e tratar de um assunto hoje que muitas pessoas têm dúvida e às vezes até faz errado, né? A questão dos bens comuns, né? As pessoas que são casadas ou mesmo que tenham uma união estável, não importa o regime de bens, né? Nós vamos falar aqui das implicações em relação a cada um desses regimes de bens, né? De acordo com as regras do imposto de renda, né, da Receita Federal, se você é casado no regime de comunhão parcial de bens, o que quer dizer? Tudo aquilo que vocês adquiriram após o casamento, 50% de cada, né? É meio a meio. Nesse caso, o casal, se ambos são obrigados a declarar, os bens que são comuns devem ser lançados em apenas uma das declarações. Então, de comum acordo, o casal deve decidir em qual declaração serão lançados os bens e direitos comuns, né? Não são só bens e direitos. Nessa declaração, independente do nome de quem esteja o bem, a declaração que foi escolhida para carregar os bens comuns, dependente do nome. Por exemplo, se o carro está em nome da esposa, mas ficou definido que a declaração do marido é que vai carregar os bens comuns, então não importa em nome de quem que esteja, tá certo? Porque na verdade, até mesmo de acordo com o direito civil, esses bens é 50% para cada, independente do nome de quem esteja aquele bem. Então, se optou para que a declaração do marido carregue esses bens comuns, né, vamos falar assim, sejam lançados esses bens comuns, então todo bem que foi adquirido após o casamento, ele deve constar da declaração do marido. E no caso do quem é casado no regime de comunhão universal, mesma forma, porque aí tudo é de todos, né? É dos dois, é do casal. Tanto aquilo que o marido tinha antes do casamento, quanto aquilo que a esposa tinha antes do casamento, isso aí vai fazer parte do bolo total, né? E vai ser 50% para cada. Nesse caso também da mesma forma, só que aí todos os bens devem ser carregados por apenas uma das declarações. Ou seja, pode ser na do marido ou na da esposa. E também isso vale para a união estável, né? Porque a união estável, a princípio, ela segue as mesmas regras do casamento de comunhão parcial. Isso se não tiver um contrato falando algo diferente, né? Isso aí já é uma coisa mais jurídica, eu não vou entrar muito nesse mérito não, porque eu não tenho nem sequer capacidade técnica para falar a respeito disso, né? Mas no caso de imposto de renda, se não tiver contrato falando diferente, segue as mesmas regras da comunhão parcial. Só para vocês entenderem, é muito comum as pessoas chegarem aqui no escritório e ficarem assim, né? Ué, mas como assim? Se o bem está no meu nome, eu sou casado, eu vou lançar na minha declaração. Não, gente, isso aí é só para fins de imposto de renda. Isso porque, não sei se vocês já perceberam, quando vocês começam a preencher a declaração de imposto de renda, e uma outra coisa, como é que se procede da forma correta em relação a isso? Aquela declaração que não está carregando os bens comuns, esse cônjuge, que a declaração dele não está carregando os bens comuns, ele tem que informar lá que abrir um código de bens e direitos, né, na ficha bens e direitos, abrir um código lá 99, que é outros, e descreve lá no histórico do lançamento. Todos os bens e direitos que são comuns foram declarados pelo meu marido, fulano de tal, e aí fica tudo certo. E uma outra coisa, se apenas um do casal declara imposto de renda, obrigatoriamente, esses bens que são comuns, ele tem que ir na declaração dele. A esposa tem um carro que está no nome dela, mas ela não declara imposto de renda. Este carro, como o marido, nesse caso, é obrigado a declarar, vamos colocar que um é obrigado e o outro não, este carro tem que ir obrigatoriamente na declaração do marido. Então, é assim que funciona para fazer a coisa certa. Mesmo porque, eu quero dar um exemplo aqui, vamos pensar, se um casal, vamos colocar aqui no ano passado, em 2023, o marido teve um rendimento de 100 mil reais e a esposa 50 mil reais. Vamos colocar que eles compraram um carro no valor de 110 mil reais. Se ele optou para colocar os bens comuns na declaração dele, ele vai informar esse carro na declaração dele, tá certo? Mesmo, vamos colocar que o carro tenha sido adquirido, quem foi lá e retirou o carro foi a esposa. Vamos colocar assim, dessa forma.
Mas o marido ele vai lançar esse carro na declaração dele. Só que esse carro custou, eles pagaram à vista R$110 mil. O marido teve 100 mil reais de rendimentos, e a esposa teve 50 mil. Aí nós poderíamos pensar, pô, mas aí o rendimento dele não foi suficiente para comprovar a compra desse carro. Mas como a Receita ela não analisa isoladamente a declaração, é por isso que ela pede lá o CPF do cônjuge, ela vai ver que a esposa teve 50 mil de rendimentos, portanto, era possível, ou é possível, que esse casal tenha adquirido esse carro por 110 mil reais. Então, isso não vai trazer problema, né, do rendimento ficar incompatível com a variação patrimonial, isso aí não vai ter problema nenhum. Então, a Receita, em relação ao casal, ela analisa como se fosse um bolso único, né? Da forma correta é que uma das declarações carregue todos os bens comuns. Gostaria de falar do nosso e-book, né? Que chama-se Imposto de Renda Descomplicado, Transforma um Leão no Gatinho. Esse e-book foi feito com muito carinho, um e-book com a linguagem muito simples, de fácil entendimento. Vocês vão conseguir adquirir através do link que vai estar aqui nesse vídeo. Esse e-book ele encontra-se no Hotmart. Adquiram esse e-book e vai ajudar bastante a vocês com esse assunto que eu acabei de falar agora e com muito outros assuntos que são importantes para você fazer o seu imposto de renda da forma mais simples, muita segurança, né, para entregar um imposto de renda tranquilo, de uma forma mais fácil. Então é isso aí. Conto com vocês. Grande abraço a todos. Tchau.